Fala pessoal, beleza? Júlio aqui, batida de orelhas aí do meu do meu Beagle. Hoje eu quero tratar sobre inovação e a relação disso com eu não caçar, né, eu não procurar a aprovação dos meus leads, né? Eu não saio por aí, LinkedIn afora, caçando a aprovação dos outros e vamos tratar dessa ligação com processo centrado no cliente. As coisas parecem antagônicas, mas você vai entender, né, caminhar comigo aí nesse argumento e você vai entender que essas coisas estão intimamente relacionadas. Antes de começar, ladainha de sempre, deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho. Deixa para fazer essas coisas agora, não deixa para o final, porque você vai esquecer se deixar para o final. E eu te conheço melhor do que você mesmo. Eu não caço aprovação de lead, né? O processo centrado no cliente, como Henry Ford dizia, é você criar o carro e não criar cavalos mais rápidos, né? Inventar, pedir uma licença poética aqui para falar isso, mas inventar cavalos mais rápidos. Porque quando você cria um cavalo mais rápido, você está fazendo inovação incremental. Inovação incremental para os nossos dias é sei lá, um micro-ondas com mais botões, um micro-ondas desculpa, que, sei lá, é ativado por voz. Enfim, a inovação incremental é isso, né? É uma melhoria incremental. É um diferencial competitivo, pode até ser, mas facilmente copiado por outras empresas, por outros players, né? E a inovação disruptiva é o carro, no caso do cavalo, né? É eu ir de 0 a 1, é eu conseguir pensar uma outra solução, ainda que eu resolva o job to be done, ainda que eu resolva o problema, o trabalho a ser feito. Então, essa é a inovação disruptiva e, inclusive, isso é possível também de se aplicar em vendas, de se aplicar no nosso dia a dia, na abordagem de pré-vendas que a gente endereça todo santo dia, seja por telefone, seja por abordagens no LinkedIn, WhatsApp, e-mail, enfim. Esse processo centrado no cliente, eu já tratei disso num vídeo anterior aqui do canal, ele tem muitos frameworks, tem muitas possibilidades de ser conduzido, mas eu gosto muito do Design Thinking, né? Ele tem 3 espaços de inovação, tem três trilhas por onde esse processo é conduzido, que é a imersão, quando você imerge no problema, você mergulha no problema, você conversa com as pessoas, você interage, né, com o consumidor, com o cliente, com o lead, interage inclusive com vendedores, com os teus gestores e tenta entender esse job to be done, né? Qual o problema que eu vou conseguir resolver? O que essa pessoa precisa? O que esse lead precisa de fato? E aqui a diferença entre precisar de alguma coisa e desejar alguma coisa, né? Como que eu consigo me diferenciar? Como que eu consigo gerar valor de uma maneira que esse cara, no mínimo, não está esperando ao telefone? O que chama a tua atenção, você que está assistindo agora, o que chama a tua atenção se alguém te ligar, né? Provavelmente o que vai te chamar a atenção é tudo aquilo que sai do padrão, que sai da previsibilidade. Quando você atende um telefone de um DDD que você não conhece, lá enfim, de locais, né, inusitados, dependendo da abordagem, você vai pensar que é uma cobrança e pronto, eu vou desligar, né? Ou eu vou, sei lá, tentar dar um bypass no cara, vou dizer, velho, me liga no dia de São Nunca. Porém, se isso é feito de uma maneira totalmente inesperada, isso tende a gerar valor, né? Eu, no mínimo, vou tirar essa pessoa de ocupada para curiosa. E esse é o início, né, de um processo de inovação dentro do que a gente faz.
Nessa imersão, você vai interagir com essas pessoas e vai começar a coletar insights, você vai começar a coletar dados. Então, é um equilíbrio entre aquilo que você absorveu, aquilo que você entendeu no processo e aquilo que você já tinha como hipótese, porque você não partiu do zero. Você tem achismos, você tem teses a serem provadas. A parte de ideação, ela vem depois dessa imersão, e aí você vai sentar com outras pessoas ou vai fazer sozinho essa questão de brainstormar, né? Você vai entender dentro de toda aquela base de dados que você coletou o que pode ser feito, que abordagem nova eu posso fazer, que frase vai encaixar melhor, qual rapport necessário para cada interação específica. E aí, então a gente está agora na imersão, né? Aliás, a gente está nessa parte de ideação. Eu imergi no problema e agora, enriquecido dessas informações, eu vou começar a trabalhar em cima desses dados. Por último, prototipar, que é testar mesmo, né? Testar no mundo real. Não adianta uma simulada, né, ficar linda. Porra, a simulada estava difícil pra caramba. Meu Deus, eu voei naquela simulada. Cara, tava muito massa, mas muito massa mesmo. Chega para falar com o lead, né, da vida real, eu travo, né? Eu não sei o que eu vou fazer, né, é uma coisa imprevista, eu não estava esperando isso, eu não tenho segurança suficiente para conduzir, eu preciso da aprovação do cliente potencial. E essas crenças, né, esses bloqueios vão se acumulando e vão determinar, nesse caso, óbvio, né, o insucesso da tua ligação, né, ou da tua abordagem, seja ela por qual canal que aconteça, né? Então, como a ideação já foi feita e essa prototipação, ela, na minha visão, né, você agora já consegue entender a jornada do lead, você fez os primeiros testes e agora com essa prototipação você consegue entender como que ele recebeu a abordagem, entender inclusive quais palavras engajaram melhor, quais não engajaram, quais palavras afastaram esse cara e quais trouxeram ele, né, para mais perto de você e tornaram o processo mais fácil de ser conduzido. Então veja que esses 3 espaços, essas 3 etapas da inovação, quando elas são conduzidas, elas não são baseadas no desejo das pessoas. Elas não são baseadas somente no desejo das pessoas, mas no que elas precisam de fato, né? No que elas são atendidas. E aí, isso torna, né, a nossa interação com leads, com clientes, legítima, porque o nosso interesse em resolver o problema, o nosso interesse em, agora, né, como somos vendedores, a gente geralmente não tem uma solução, aliás, geralmente a gente já tem uma solução pronta. A gente tem um software, a gente tem uma consultoria, a gente tem algo para resolver. A gente já tem um remédio. A gente precisa entender que vendedor não vai vender para todo mundo. Que pré-vendedor não tem como função primária agendar. O pré-vendedor tem como função primária mergulhar no processo e entender se a solução endereça o problema que aquela pessoa enfrenta ou não. E tá tudo bem se não endereçar. O que a gente tem que parar de pensar, parar de encarar são ligações, interações que não terminam em agendamento como um insucesso. Tá? Isso é uma grande falácia. Por isso que nosso trabalho ele é intelectual, ele não é baseado em volume. É claro que muitos gestores discordam do que eu falo, mas é o que se prova como realidade. E quanto mais a gente pensar que não precisamos da aprovação das pessoas e que endereçar uma solução, procurar uma solução, começa com se apaixonar pelo problema, e se apaixonar pelo problema não está relacionado a atender desejos, e sim a atender necessidades,
Isso empodera muito mais o nosso discurso, isso empodera muito mais a nossa relação e torna ela muito mais legítima. Esse início de relacionamento fica muito mais forte e, novamente, muito mais legítimo. Beleza? Essa é a minha visão aí sobre inovação em vendas, é a minha visão sobre não precisarmos da aprovação das pessoas, né? E, inclusive, isso entra na nossa relação de contato com clientes em potencial. E é isso, pessoal. Discorda do que eu falei? Porra, fica super à vontade para comentar, seja no LinkedIn, geralmente eu publico esses vídeos no LinkedIn, seja aqui no YouTube também. Fica super à vontade para dizer, Júlio, eu não concordo com isso, ou para reforçar o que eu falei, Júlio, você mandou bem pra caramba aí, continua assim, beleza? 1% melhor a cada dia, tamo junto sempre, é nóis!